Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Alexandre Silva e bem-vindos a mais um episódio do nosso Compartilhando a Palavra. E o episódio de hoje é o de número 12. Roda a vinheta aí, daqui a pouco voltaremos com todos vocês. Pois bem, pessoal, é um prazer, é um privilégio poder retornar aqui nesse nosso espaço do Compartilhando a Palavra, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus para os nossos corações. Está lá na carta que Paulo escreve ao seu discípulo Tito, capítulo 2, verso 11, verso 12 e o verso de número 13. Vamos ler. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, pessoal, acabamos de ler um texto maravilhoso que fala sobre a graça de Deus. Paulo ele está ensinando, ele está mostrando, ele está enfatizando que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Nós podemos entender que a graça de Deus, ela é toda suficiente. Ela é toda suficiente para nos trazer a consciência de que todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Só podemos ser alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus aos homens. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o amor de Deus, nós não merecíamos ser amado por um Deus tão grande, tão amoroso. Mas na sua infinita graça, que é o seu favor imerecido, nós podemos desfrutar desse amor e dessa bondade. É interessante que Paulo vai ensinar Tito sobre o poder dessa graça. E ele diz que essa graça se manifestou a todos os homens. Isso quer dizer que não há barreiras, não há distinção de raça. A graça de Deus é para todos, não há acepção de pessoas. Deus, ele disponibilizou um presente chamado Jesus Cristo, o seu Filho, para todo aquele que nele crê. Então todos os homens podem ter acesso e podem ter o direito de desfrutar dessa graça através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Sabemos que podemos ser alcançados através da graça de Deus. Paulo ele escreve aos crentes de Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós olhamos para nós e entendemos que nós não conseguimos pelas nossas obras, não conseguimos por nós mesmos alcançar o benefício e o favor de Deus. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, ele se faz propício a nós. E ele vem até a nós. E ele perdoa os nossos pecados, ele vem nos remir de toda a iniquidade e vem abrir a porta para que nós possamos desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas ele também fala que essa graça, além de ser toda suficiente, essa graça que foi manifestada a todos os homens, ela é pedagógica, ela nos ensina. O que ela nos ensina? Segundo o texto, verso 12, está dizendo que ela nos ensina a renunciar à impiedade
e as paixões mundanas, e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Isso quer dizer que a graça de Deus, ela jamais vai permitir que nós vivamos na prática do pecado. Pelo contrário, ela vai nos ensinar a abrir mão de toda impiedade, de todas as paixões mundanas, de todas as concupiscências, de toda a luxúria. Ela vai nos ensinar como abrir mão dessas coisas. Ela nos ensina a renunciar. Eu quero dizer para você que talvez você está lutando, talvez você está indo de um lado para o outro, tentando se libertar, tentando abandonar alguns vícios, abandonar algumas práticas, mas eu quero desafiar você a olhar para a graça de Deus, para o favor imerecido de Deus, olhar pela fé para a pessoa de Jesus Cristo, para a palavra de Deus e encontrar nas Escrituras a sua orientação, a sua direção e o poder para você vencer todas essas questões da sua vida. Que você possa ser envolvido pela graça de Deus, que você possa ser abraçado pela graça de Deus. Porque Paulo, ele diz para o seu discípulo Tito que essa graça, ela já se manifestou, ela já foi manifestada. E ela traz um presente, trazendo salvação a todos os homens. E essa mesma graça, ela ensina-nos a renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Que Deus abençoe sua vida. E esse foi o nosso Compartilhando a Palavra, episódio de número 12. Se você gostou, se você foi edificado, compartilhe com um amigo, encoraje ele a servir ao Senhor, a olhar para essa graça e olhar para a pessoa de Jesus Cristo pela fé. É só Jesus que pode abrir porta para a salvação. É só Jesus que pode mudar a nossa história. É só Jesus que pode nos levar de volta a um relacionamento pessoal, profundo com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus Cristo. Nos vemos no próximo Compartilhando a Palavra. Até mais. Tchau, tchau.